Bem-vindos a este nosso novo mergulho no material, onde vamos desvendar uma dinâmica invisível que acontece ao nosso redor o tempo todo. É aquele mundo fascinante e, vamos ser honestos, às vezes absurdamente exaustivo da transferência emocional humana. Entender como isso funciona é como ganhar um óculos de raio-x para as interações sociais. Para começar, pensem na seguinte situação. A gente termina uma conversa super trivial, tipo no elevador ou na fila do café com alguém que mal conhecemos, e de repente saímos de lá carregando um peso invisível. Uma exaustão mental profunda ou uma raiva latejante que simplesmente não estava ali 2 minutos atrás. Parece loucura, né? Mas é um problema tão real e tão comum que dá até a impressão de que pegamos uma virose emocional transmitida pelo ar. E o nosso roteiro de hoje vai exatamente nesse caminho. Vamos do entendimento desse vírus emocional, passando por como identificar quando alguém está tentando descarregar problemas na gente, até chegarmos no melhor de tudo: estratégias reais e frases curtas para estabelecer limites saudáveis e proteger a nossa mente. Então, vamos lá. Afinal, o que diabos é esse vírus emocional que as pessoas jogam umas nas outras? E já adianto, não tem nada a ver com misticismo. É um mecanismo de defesa psíquico real e muito documentado. A psicanálise chama isso de identificação projetiva. E o detalhe mais importante para a gente gravar é: a pessoa faz isso de forma totalmente inconsciente. Não é por a maldade. Na verdade, a mente dela pega partes insuportáveis da própria identidade, dores, medos, inseguranças, separa isso tudo e projeta direito na pessoa mais próxima, para uma tentativa desesperada da mente de descartar essa bagagem pesada para conseguir sobreviver à própria ansiedade. E para entender isso na prática, especialmente no ambiente de trabalho, a analogia da informática é perfeita. Pense em um colega estressado como se fosse um computador tentando rodar um arquivo absurdamente corrompido, mas sem memória RAM suficiente para processar aquilo. O que o sistema faz quando está prestes a travar? Ele procura a primeira rede Wi-Fi aberta que encontra, que por acaso pode ser quem está na mesa ao lado, e simplesmente faz o upload desse arquivo tóxico. É agressivo sim, mas porque para quem emite, segurar essa dor parece uma ameaça à própria sanidade. Mas a teoria só ajuda se a gente conseguir enxergar isso no mundo real, certo? Precisamos saber identificar quando esses arquivos corrompidos estão sendo enviados para nós no meio de um expediente ou no momento de lazer. E para não cair nessa armadilha, a gente pode usar uma espécie de checklist mental de comportamentos. Notem os clássicos. Gente que inicia monólogos super agressivos do nada ou que reclama obsessivamente de pequenos detalhes. Tem aquele caso famosíssimo do homem numa banheira de hidromassagem pública que, do absoluto nada, começou a gritar defendendo que apanhava com colher de pau na infância, e insistindo que aquilo não deixou cicatrizes enquanto o corpo dele inteiro tremia de tensão. Ou a colega que reclama sem parar do ar-condicionado ou da luz para sequestrar a energia da sala e prender todo mundo na insatisfação dela. Eles estão, literalmente, nos usando como pendrive. Agora, cuidado para não confundir isso com desabafos normais. A diferença é gigantesca. De um lado, a gente tem um sequestro emocional agressivo, forçando o trauma em um estranho e criando pura intimidação. Do outro, a pesquisa nos mostra cenários totalmente saudáveis, como um senhor em um campo de golfe compartilhando calmamente o luto pela perda da esposa. Ele não invade o espaço de ninguém, ele não suga a energia vital, ele apenas faz um convite para uma conexão humana verdadeira e voluntária. Já que estamos falando em como lidar com isso, vamos mudar totalmente o foco e olhar para quem lida com isso de propósito, os profissionais de saúde mental. Como um terapeuta sobrevive sendo alvo deliberado desses uploads tóxicos o dia inteiro? Acreditem, o consultório muitas vezes vira um verdadeiro campo de batalha. O estudo traz o exemplo do Sr. P., um paciente que chegou na primeira sessão bombardeando o terapeuta com insultos terríveis, dizendo que a terapia era uma farsa total. Mas por que alguém paga por um serviço só para atacar o profissional? Simples, a vulnerabilidade aterroriza. No caso dele, aceitar ajuda hoje significava admitir que os pais falharam em cuidar dele quando era criança. Ele atacava por puro pavor de abaixar os escudos. O segredo de como os psicólogos sobrevivem sem enlouquecer se chama contra-transferência. Em vez de simplesmente absorver o ataque, um terapeuta bem treinado usa o próprio incômodo, o próprio tédio ou raiva que sentem ali na hora como um radar de precisão. Funciona literalmente como um sistema antivírus para detectar exatamente o que o paciente está reprimindo. A mecânica é genial. Primeiro, a gente nota uma mudança interna súbita. Do nada, bateu uma raiva. Segundo, a gente reconhece que aquele sentimento não é nosso. É o arquivo corrompido do outro sendo transferido.
E por fim, a gente usa essa informação para intervir. É isso que separa a empatia clínica real de alguém que só fica balançando a cabeça passivamente. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Como executar essa verdadeira cirurgia emocional sem fazer o conflito explodir de vez? Bem, nossas reclamações do dia a dia têm códigos ocultos. Se alguém entra reclamando agressivamente que falta uma cadeira na sala, no fundo, pode estar aterrorizado com a ideia de ser investigado e estar se sentindo solitário. Se fala que está caindo uma tempestade de granizo lá fora, a sensação interna é de estar congelado e isolado. Até quando alguém cuida demais do nosso cansaço, muitas vezes é porque tenta consertar o mundo para não ter que lidar com a própria necessidade gigantesca de ser cuidado. E aqui vai um alerta importantíssimo. Oferecer só uma simpatia passiva não ajuda em nada. Tem gente que acha que só ouvir alguém reclamar do chefe ou do ex já resolve o problema. Isso é equivalente médico a botar um paninho molhado na testa de alguém com febre alta e ignorar completamente a infecção pulmonar massiva que está causando aquilo. Dá um alívio de 5 minutos, mas a bactéria emocional continua lá destruindo tudo por dentro. E é por isso que precisamos aprender a aplicar essas ferramentas clínicas na vida real para finalmente colocar limites saudáveis sem gerar grandes brigas. Antes de mais nada, vale lembrar que nem toda a projeção é aos gritos. Às vezes, o vírus vem disfarçado de um tédio absoluto, uma organização excessiva. A pesquisa chama isso de a cartilha do luto, como uma paciente que passava sessões inteiras recitando os resultados de exames médicos do marido. Era uma narrativa tão estéril e factual que servia como uma parede de concreto para bloquear o caos e o terror real de perder alguém que ela amava. Então, como a gente desarma tanto a agressão quanto essa parede de concreto? Frases curtas e metafóricas. No exemplo da pessoa falando da tempestade de granizo, a simples pergunta, deveríamos falar sobre o frio e o gelo no coração hoje? É um baita divisor de águas. Essa intervenção é incrivelmente suave. Ela desarma a tensão. A pessoa se sente profundamente vista, mas sem acionar as defesas dela. O mesmo princípio salva o dia naquela reclamação agressiva da cadeira que faltava. Em vez de discutir sobre móveis, uma pergunta neutra. Será que existe um sentimento de solidão hoje? Uma sensação de que falta algo? Pronto, a gente nomeia o fantasma, destranca o cofre emocional e, o mais importante, sem precisar se portar como uma lixeira para a agressividade dos outros. É o movimento de sair da linha de tiro. Quando a gente simplesmente absorve o vírus emocional de alguém, é automático. A gente fica na defensiva, a briga escala e saímos destruídos. Mas usando a abordagem terapêutica de refletir o que está por trás com frases neutras, transformamos um ataque na melhor chance de resolver a situação. Agora, é claro que toda essa análise exige que a gente vire o espelho para nós mesmos. Nós também fazemos isso, viu? Precisamos mapear urgentemente o que a gente mesmo anda despejando na família e nos colegas quando o estresse aperta. É fundamental dar uma conferida no nosso próprio Wi-Fi emocional, para não usar o que a gente gosta como pendrive temporário para as nossas próprias frustrações. Isso nos deixa com uma provocação final. Na próxima vez que alguém vier descarregar os problemas da vida em cima de nós do nada e com agressividade, vale parar tudo e se perguntar: essa pessoa está mesmo querendo se comunicar ou fomos nós que tivemos o azar de virar o armazenamento temporário para as sombras que ela morre de medo de encarar no espelho? Quando a gente entende isso, as peças desse quebra-cabeça social finalmente se encaixam. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.